O processo mais longo e doloroso que já tive na minha prática foi o assassinato. Parecia haver cerca de 70 perfurações. Olá amigos, meu nome é Boris Jaworski, sou perito médico legista, tenho 23 anos e alguns meses de experiência, quase um quarto de século. O perito médico legista é uma pessoa com formação superior em medicina, ou seja, sim, um médico que após concluir a faculdade de medicina recebe uma formação adicional, uma especialização extra, fazendo residência em medicina legal, onde quer que sejam necessários conhecimentos médicos para fins jurídicos, para as necessidades da aplicação da lei, é lá que trabalham os peritos médico-legistas. Recebemos todos os casos que ocorreram fora de casa ou de instituições hospitalares, ou quando a morte é súbita, inesperada, repentina, suspeita de morte violenta, ou quando a morte levanta alguma dúvida para as autoridades policiais. Agora estamos na sala de necropsia do Instituto de Medicina Legal de Odessa. Popularmente, isso é chamado de necrotério judicial. É neste local que examinam os corpos e definem a causa da morte. Bem, aqui está o conjunto que usamos com mais frequência. Nossa ferramenta mais utilizada pode-se dizer que é o símbolo da nossa profissão. Esta grande faca de autópsia, também conhecida como faca de amputação. Praticamente todas as incisões nos tecidos moles que precisam ser feitas durante a autópsia são realizadas com ela. Quando é necessário cortar algo mais denso do que os tecidos moles, desde a pele até as costelas, usamos esta faca aqui, chamada de faca para costelas. A lâmina é mais grossa e resistente, com um ângulo de afiação mais obtuso ou menos afiado, o que permite cortar vários objetos duros com ela. Ela não perde o fio, ao contrário da grande faca seccional. Então vamos passar para a concha, também chamada de colher de servir ou colherzinha. Durante a pesquisa, muitas vezes, praticamente sempre, é necessário coletar algumas amostras de líquidos, de componentes líquidos. Sempre coletamos amostras de sangue, analisamos o sangue para álcool, se houver urina, coletamos urina para verificar a presença de álcool, às vezes é necessário analisar o sangue para determinar o tipo sanguíneo e assim por diante. Para todas essas coletas, usamos esta colherzinha medidora aqui. Basicamente, esta é uma serra de lâmina usada para cortar tecidos ósseos quando necessário, o que sempre é preciso durante o exame da cavidade craniana para que possamos, de fato, acessar a cavidade e o cérebro. E, se necessário, com essa mesma serra são retirados alguns fragmentos de ossos que precisam ser estudados mais detalhadamente em condições de laboratório. Apoio de cabeça, ou seja, quando o corpo é colocado na mesa de autópsia. Para facilitar o trabalho com a cavidade craniana, é colocado esse apoio de cabeça de madeira sob a cabeça, que é um bloco com um recorte semicircular. A cabeça fica elevada e o acesso à cavidade craniana se torna mais conveniente. A duração da autópsia depende muito de dois fatores: a complexidade do caso e, claro, a competência e experiência do perito médico legal que a realiza. Provavelmente, nesse sentido, o processo mais longo e penoso que já tive na minha prática foi um assassinato. No início dos anos 2000, quando no bar Caravela, se não me engano, no Boulevard Francês, houve um acerto de contas de bandidos e uma mesa do restaurante foi metralhada com armas automáticas. Por assim dizer, um banco concorrente com uma quadrilha. Como nos filmes do Tarantino ou nos antigos filmes de ação de gangsters americanos, e naquele corpo que me coube a examinar havia quase 70 perfurações. Alguns buracos eram de entrada, outros de saída e alguns indefinidos. Efeitos de projéteis secundários, como estilhaços e lascas voando. Entrei na sala de autópsia por volta das 10 da manhã e saí cerca das 10 da noite. Na autópsia, primeiro, o corpo é descrito conforme sua aparência externa. O exame externo é realizado com descrição detalhada, iniciando pelo comprimento do corpo, roupas, estado, cor, modelo e segue com ferimentos externos. E só depois disso, não é propriamente dito, nós vamos para o interior e examinamos o conteúdo das cavidades e tudo o que mais for necessário, dependendo da natureza do caso. Cada órgão é inicialmente descrito durante o exame, avaliando sua aparência, formação e posição. Depois disso, ele é retirado, suas dimensões
são medidas, o órgão é pesado em uma balança, depois ele é dissecado e sua estrutura interna é examinada e são coletadas amostras para exames laboratoriais. Nos anos 90 e início dos anos 2000 ocorreram muitas descobertas interessantes e curiosas. Antes de tudo, é claro, drogas. Naquela época havia uma moda de esconder coisas no reto, até mesmo transportar uma seringa de insulina carregada no reto, digamos assim, como um esconderijo secreto em algum lugar. Com uma inspeção tão superficial, é provável que os agentes da lei não encontrem. O que mais me marcou, provavelmente, foi um caso engraçado e bobo no território do hospital psiquiátrico. Isso foi há muito tempo, quase 20 anos atrás. Os estudantes encontraram na grama, no gramado, uma glândula mamária cortada, um seio feminino. E durante a inspeção do local onde ela foi encontrada, nós descobrimos uma cova, na qual foram encontradas várias dezenas de seios, de diferentes graus, como posso dizer, de frescor, de antiguidade, de vários tamanhos, formas e assim por diante. Essa situação, essa história causou pânico em todas as autoridades policiais. Porque se algo assim é descoberto no território de um hospital psiquiátrico, o primeiro pensamento é que se trata de um maníaco. Percebemos que, primeiro, não há tantas mulheres desaparecidas. Além disso, se todos os seios estão aqui, onde está o resto? Posteriormente, descobriu-se que era biomaterial. Perto do Hospital Psiquiátrico de Odessa, há um hospital oncológico, um ambulatório oncológico, onde a cirurgia de mama é provavelmente uma das operações mais comuns. E em algum momento, algum funcionário júnior preguiçoso achou apropriado simplesmente enterrar um saco de resíduos cirúrgicos no terreno dos vizinhos, do outro lado da cerca. De certa forma, isso até abalou nossa visão de mundo. Será que algo assim é realmente possível em nossa cidade? Graças a Deus descobrimos que não era possível. É um caso bastante casuístico, único, que certamente merece atenção e estudo. O enforcamento ou estrangulamento com peças do carro ocorreu como resultado de um acidente. O motorista do carro, um velho Jiguli comum, parou, saiu do carro. Isso aconteceu no inverno. O motorista pisou no chão, escorregou e caiu, batendo o pescoço no espaço entre o pilar do para-brisa e o vidro da porta do motorista, certo? E foi isso que causou a morte dele. Esse esmagamento dos órgãos do pescoço entre essas partes do carro, algumas pessoas encaram o enforcamento de forma bastante leviana. Por um lado, existem pessoas demonstrativas que tentam se enforcar para manipular familiares e pessoas próximas. Há pessoas que usam a asfixia como parte de certos jogos eróticos. Às vezes, esses casos levam à morte de forma totalmente inesperada para os envolvidos. Porque quando já ocorreu o enforcamento, ou seja, quando o laço apertou o pescoço ou o pescoço está comprimido, como vemos neste caso, por algum objeto, a primeira coisa que acontece com a pessoa é que ela perde a capacidade de realizar movimentos coordenados e intencionais. É impossível se libertar do laço após o início do enforcamento. E isso acaba sendo agora uma surpresa desagradável e leva à morte aquelas pessoas que, na verdade, não tinham a intenção de terminar o processo de forma tão definitiva. Como regra, quando se fala em medicina legal, em peritos forenses, na maioria das vezes as pessoas comuns, cidadãos civis, pensam apenas em coisas relacionadas à morte, cadáveres e autópsias. Na verdade, essa nem é a principal parte do nosso trabalho. Ou seja, se falarmos sobre a quantidade de perícias realizadas, sobre o desgaste emocional, o tempo gasto e assim por diante, em primeiro lugar, em absoluto primeiro lugar, está o trabalho com pessoas vivas. Essa é a atividade que as pessoas comuns geralmente chamam de exame de lesões corporais. Oficialmente, isso se chama perícia médico-legal de pessoas vivas. Das coisas que ficam na memória, às vezes acontece. Isso, claro, em primeiro lugar, são tentativas de falsificar lesões corporais, tentativas de desenhar hematomas em si mesmo. Isso também acontece quando a pessoa precisa dessas lesões corporais para exercer algum tipo de pressão sobre outra pessoa, que supostamente teria causado essas lesões. Então, as pessoas tentam de alguma forma falsificar essas lesões, às vezes tentam até mesmo causar uma lesão corporal ali mesmo, no local.
Por exemplo, eu tive um caso muito engraçado quando uma mulher que supostamente era vítima de estupro e em cujo corpo não havia nenhum sinal de estupro. Durante a noite, no momento em que os policiais se distraíram, ela me sugeriu rapidamente ter relações com ela para que esses sinais aparecessem de forma convincente. Claro que essa ideia não me pareceu atraente, embora eu deva dizer que esse tipo de suborno é bastante único. Eu me abstive de colocar esse plano astuto em prática. Você está indo para a cena do crime? O caso mais comum é examinar o corpo no local onde foi achado. Além disso, podem ocorrer exumações, experimentos investigativos, reconstrução do ambiente e das circunstâncias, entre outros. Claro, pode variar muito o tempo entre a morte e a autópsia. Normalmente, as escavações arqueológicas são as que levam mais tempo. Odessa, nesse sentido, talvez não tenha tido o mesmo volume que Belarus, mas também participou bastante da Segunda Guerra Mundial e com bastante frequência encontramos alguns restos ósseos, alguns fragmentos ainda daquela época, às vezes até de antes. Os restos mortais de pessoas que morreram durante o Holocausto, sim, vítimas, às vezes até mais antigas, restos de pogroms judaicos, sim, esses restos são retirados e enviados para nós. E a nossa tarefa nesse caso é, no mínimo, determinar a qual época eles pertencem, a qual parte do século XX, sim, para, pelo menos, descartar a suposição de que se trata de um crime recente, que não é algum assassinato criminoso de 10 ou 5 anos atrás, que realmente já se passou um século ou meio século. Se não falarmos de corpos enterrados, mas de corpos que permanecem expostos fora do estado de sepultamento, então talvez o caso mais antigo que eu pessoalmente tive nesse sentido foi de cerca de meio ano. Quando os vizinhos perceberam que a vizinha idosa não saía para comprar pão há cerca de meio ano, eles procuraram ajuda. Então, novamente, na época ainda era a milícia, e mais uma vez se reuniu um grupo, o investigador, os operacionais, o perito, as testemunhas, o chaveiro do condomínio e começaram a abrir a porta do quarto do apartamento dessa senhora idosa. A sensação era como se tivéssemos aberto a porta de uma sauna. De lá saiu um calor intenso, uma onda forte de calor, e quando nós, na verdade, passamos por essa onda intensa de calor, encontramos a cozinha, para onde levava a porta de entrada, o corpo da dona do apartamento deitado no chão e o fogão a gás aceso. Uma pequena chama queimava naquele bico, e sobre aquela chama estavam os restos de uma chaleira. Na verdade, só restou da chaleira um aro com o fundo queimado, a parte de baixo, e separados o bico e a alça da chaleira. Devemos agradecer ao destino por o gás não ter sido cortado nesses 6 meses. Sim, porque se ele apagasse e depois voltasse, bem, isso poderia ter sido uma tragédia, nem mesmo um incêndio, essa casa poderia ter explodido. O corpo, na verdade, já não parecia tão horrível. Sim, ou seja, em meio ano que o corpo passou nesse calor seco, ocorreu uma mumificação completa do corpo e o cadáver parecia bem como uma múmia, ou seja, com todos os tecidos moles completamente ressecados, seco e rígido, que você pode pegar com uma mão só, quase sem sentir o peso. Toda a água saiu do corpo, restaram apenas esses restos secos e rígidos. Além disso, geralmente nunca é entediante. Há muitas histórias interessantes, muitas pessoas interessantes, uma sensação constante de ser necessário e também a oportunidade de às vezes zoar as pessoas ao contar episódios engraçados. Sim, alguns ficam chocados com isso, quer dizer, acontecem casos engraçados. Teve um caso pequeno e engraçado de mal entendido. Lembro de uma vez em que um dos doutores examinava um corpo com ferimentos de arma de fogo. Perto dali, alguns técnicos de laboratório e registradores médicos conversavam sobre os próximos dias de folga. 2 dias de folga, 3 dias de folga. O doutor ouviu só uma parte e ficou preocupado, pois são 3 dias de trabalho e só 2 de folga, não o contrário. E as desvantagens do trabalho? As crianças também, infelizmente, às vezes acabam sendo vítimas de crimes. Em alguns casos, o assassinato acontece por vários motivos e também há abandono, ou seja, um tipo de assassinato passivo. Esses acidentes também acontecem. E isso pode ser uma queda, como quando uma criança cai da janela ou quando derruba líquido quente em si, como uma panela de água fervendo.
E para mim, esse é provavelmente o caso mais desagradável emocionalmente, sim, de trabalho. Você ficou mais cínico? Não mais cínico, mas sim mais frio e menos emocional, talvez mais reflexivo, filosoficamente sobre o que acontece. Ser perito médico legista é interessante.